Olá, queridos amigos. Hola, queridos amigos. Que alegria termos mais esta oportunidade para continuar a estudar a nossa série Tempos de Chuva. Qué alegría es encontrarles otra vez para estudiarmos juntos la serie Tiempos de Lluvia. No nosso encontro anterior, avaliamos panorama geral sobre a chuva temporã. En nuestro encuentro anterior estudiamos el panorama general acerca de la lluvia temprana E os primeiros resultados desta maravilhosa experiência na igreja cristã. y los primeros resultados de esta maravillosa experiencia con la iglesia Hoje nós cristiana. vamos estudar os resultados extraordinários do derramamento da chuva temporã. Hoy vamos a estudiar los resultados extraordinarios que vienen de recibir la lluvia temprana. Vamos começar com Atos capítulo 2, Comencemos con Hechos capítulo 2, versículo 41, verso 41, que diz: que dice así. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas à igreja. Y se añadieron en aquel día como 3.000 personas. Eu acho que o sonho de todo pregador Yo creo que el sueño de todo predicador é em um dia conseguir fazer com que 3.000 pessoas aceitem a verdade que ele está a ministrar. es que 3.000 personas reciban el mensaje que en este día está predicando. Eu me recordo de Charles Spurgeon, Me recuerdo a Charles Spurgeon, que é conhecido como o príncipe dos pregadores. que es conocido como el príncipe de los E predicadores. talvez uma das pessoas que mais conseguiram alcançar grandes resultados com um sermão. De pronto uno de los que más alcanzaron resultados a través de un único sermón. Ele já chegou a falar para públicos de 12.000 pessoas. Él ya llegó a predicar a públicos de casi 12.000 personas. E existiram momentos que uma pessoa que havia assistido um sermão dele há 6 meses deveria dar o lugar para aquele que não tinha assistido. Y había momentos en que una persona que había asistido a su predicación a 6 meses debería darle lugar a la otra que no lo E había eu mirado. acredito que agora, nos últimos dias, Y creo que ahora, en los últimos días, surgirão homens com o mesmo poder nas Escrituras, van a surgir hombres con el mismo poder en las Escrituras, que falarão a palavra da verdade que van a hablar la palabra de la verdad e vão tocar os corações. y van a tocar los corazones. A irmã White fala que nos últimos dias isso novamente aconteceria, La hermana Elena dice que eso iba a suceder otra vez en los últimos días, mas agora de maneira mais poderosa. pero ahora de manera más poderosa. Nós vamos ver um texto depois Vamos a ver un texto después que a irmã White fala que a chuva serôdia é 10 vezes mais poderosa que a chuva temporã. en donde la hermana Elena dice que la lluvia tardía es 10 veces más fuerte que la lluvia temprana. Imagina se na chuva temporã Imagínense, la lluvia temprana, fazia com que tantas almas fossem conversas em um só dia. ella hizo que tantas personas se convirtieran en un solo día. Imagina isso potencializado 10 vezes. Imagínense que eso fuera potenciado 10 veces. Realmente vai ser extraordinário. Realmente va a ser O extraordinario. verso 47 do mesmo capítulo. Verso 47 del mismo capítulo. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ou seja, todos os dias membros eram aceitos e se entregavam à igreja. O sea, todos los días se aceptaban miembros y se añadían a la iglesia. Olhem o capítulo 4, Miren de el Atos, capítulo 4 de Hechos, versículo 4. verso 4. Diz o seguinte: Así dice. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, E chegou o número desses homens a quase 5.000. y el número de los hombres era como 5.000. Uau! ¡Wow! Um sermão poderoso. Un sermón poderoso. E grande parte desta influência foi por causa do sermão de Pedro ali em Atos 2. Y gran parte de esta influencia fue a causa del sermón de Pedro en Hechos 2. E é interessante quando nós fazemos uma avaliação exegética do sermão de Pedro, Y cuando estudiamos exegéticamente el sermón de Pedro, assim como Atos 7, o sermão de Estevão, así como en Hechos 7 el sermón de Esteban, assim como Atos 13, o sermão de Paulo, como también en Hechos 13 el sermón de e Pablo, outros sermões mais, y otros sermones más, nós vamos ver que são sermões simples. vamos a ver que son bien sencillos. Eles fazem um estudo temático, Hacen un estudio temático, apresentando profecias do Antigo Testamento,
Testamento, presentando profecías del Antiguo o Testamento, cumprimento destas profecias nos seus dias el cumplimiento de las profecías en sus días e fazendo aplicações para a vida. y haciendo aplicaciones a la vida. E isso me faz pensar o seguinte: Eso me hace pensar lo siguiente. o êxito de um pregador El éxito de un predicador reside mais no que ele é do que no que ele fala. está más en lo que es él de lo que él dice. Porque uma pessoa pode apresentar um raciocínio rebuscado, complexo, Porque profundo, una persona puede presentar un pensamiento bien profundo, bien difícil, mas aquilo não ser uma realidade na sua vida. pero eso no va a ser una realidad en su vida. Às vezes, assistimos grandes expositores das Escrituras, A veces asistimos a grandes predicadores de las Escrituras, mas o seu sermão, por mais que seja bem apresentado, não toca o coração. pero aunque se presente muy bien el sermón, no se llega al corazón. Por quê? ¿Por qué? A irmã White fala: La hermana Elena dice, aquilo que somos aquello que nosotros somos fala mais a nosso respeito do que aquilo que dizemos. habla más sobre nosotros de lo que aquello que decimos. Eu me recordo uma vez que eu estava em uma determinada igreja Me recuerdo una vez que estaba en una cierta iglesia e ali estava um irmão pregando, muito bem, por sinal. y había un hermano que predicaba y muy bien. E eu assentei no primeiro banco Y me asenté en la primera fila. e à minha frente tinha duas jovens senhoras. Y habían dos jóvenes muchachas delante mío. E eu percebi que uma delas era esposa do pregador. Y yo me di cuenta que una de ellas era la esposa del predicador. E eu me pus a pensar, Y me puse a pensar, o que ela está pensando? ¿qué está pensando ella? Porque ela estava comentando alguma coisa com uma amiga. Porque ella parecía hablar algo con su amiga. E justamente o pregador estava falando sobre família. Y el predicador hablaba justo sobre familia. Que o homem deve ajudar a lavar os pratos. Que el hombre debe ayudar a lavar los platos, que deve ajudar a limpar a casa. ayudar a limpiar la que casa, deve ajudar com a educação dos filhos. ayudar con la educación de los hijos Entre outras atividades domésticas. y otras actividades domésticas. E aí eu me interessei no que as duas estavam conversando. Y me interesé mucho en lo que hablaban las dos. E esta jovem senhora, a esposa do pregador, Y la joven señora, la esposa del predicador, estava falando várias coisas negativas. estaba hablando muchas cosas negativas. E uma parte que me chamou a atenção foi o seguinte. Y algo que me llamó la atención fue lo siguiente. Ela disse: Ella dijo, se ele fosse em casa a metade disso que ele está falando, Se em la eu seria a casa- mulher mais feliz do mundo. si en la casa él fuera mitad de lo que está diciendo ahí, yo sería la esposa más feliz del Ou mundo. seja, uma mensagem sem poder. O sea, era un mensaje sin poder. Por quê? Porque ele não vivia aquilo que ele ensinava. ¿Por qué? Porque él no vivía lo que enseñaba. Paulo disse: Pablo dijo, olhai para mim miradme a mí e aprendei do que eu falo e do que eu faço. y aprended de lo que hablo y de lo que hago. E olhem aqui Atos também, capítulo 8, Y miren Hechos también aquí en el capítulo 8, versículo 5. en el versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Verso 6. Verso 6. E as multidões unanimemente prestava atenção a tudo que Filipe dizia. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. porque oyendo y viendo las señales que hacía. Eles não somente ouviam, No solamente escuchaban, mas viam. pero veían. Então, um evangelho que é pregado, Entonces el evangelio que se predica, mas não se é vivido, pero no se vive, é um evangelho sem poder. es un evangelio sin poder. Este não foi o evangelho que os discípulos pregaram. No fue este el evangelio predicado por los discípulos. Quando eles falavam da palavra de Deus, Cuando hablaban de la palabra de Dios, milhares aceitavam esta palavra. miles aceptaban la palabra. E aí qual é o resultado? Atos capítulo 5, Ahora entonces el resultado está en Hechos 5, versículo 14. verso 14. E a multidão dos que criam no Senhor, Los que creían en el Señor, tanto homens como mulheres, hombres y mujeres, crescia cada vez mais. aumentaban más gran número. Ou seja, à medida que estes homens iam trabalhando, O sea, a la medida que trabajaban estos hombres, eles iam impactando vidas. ellos seguían y impactaban las vidas. E a mensagem era simples. Y el mensaje era sencillo. Olhem para Jesus, Miren hacia Cristo, o Cordeiro de Deus, el Cordero de Dios, e este crucificado. y este crucificado. Esta era a mensagem daqueles dias. Este era el mensaje en estos días. A necessidade de um sermão demasiado rebuscado La necesidad de un sermón muy elaborado
fala contra um mensageiro que carece de consagração. Habla en contra de un mensajero que necesita consagración. Eu me lembro de um outro episódio do Charles Spurgeon, Me recuerdo una otra historia de Charles Spurgeon, em que ele estava testando o eco onde ele iria pregar, en donde estaba probando el hecho donde iba a predicar, e ele repetia: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. y él repetía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Enquanto eles iam ajustando o que tinha de ser ajustado. Mientras iban ajustando lo que se tenía que Uma ajustar. multidão estaria ali. Una multitud iba a estar E ahí. do nada uma pessoa entra na igreja e fala: Eu aceito esse Salvador. Y entonces de la nada entra una persona en la iglesia y dice, yo acepto este Salvador. E ele nem pregando estava. Y él ni siquiera estaba predicando. Estava testando como seria a performance da reverberação da sua voz. Solo estaba probando cómo iba a salir su voz en este lugar. E uma pessoa foi alcançada Y una persona fue alcanzada enquanto ele testava o som. mientras él probaba el audio. Deus não está limitado a intelecto. Dios no se limita a lo intelectual. Quando uma pessoa entrega-se verdadeiramente a Ele, Cuando una persona se entrega de verdad a Dios, ainda que sejam simples como eram os discípulos, aunque sean sencillos como los discípulos, Deus pode fazer maravilhas. Dios puede hacer maravillas. E os sinais não ficaram somente nas pregações. Y las señales no quedaron solamente en las Olhem o predicaciones. capítulo 3 de Atos Miren Hechos, capítulo 3. e vamos ver que milagres de ordem sobrenatural acompanhou o trabalho dos Y discípulos. vamos a ver qué milagros de orden sobrenatural siguieron el trabajo de los discípulos. Capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, verso 5. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Aqui nós estamos falando do cego, do aleijado de nascença, Aquí estamos hablando del cojo, que há 40 anos vivia nessa condição. que hacía 40 años vivía en esta condición. Pedro disse: Pedro dijo, Não tenho nem prata e nem ouro, no tengo plata y ni oro, mas o que tenho, isto te dou. pero lo que tengo, eso te doy. Em nome de Jesus Cristo, En el o nombre de Nazareno, Jesús Cristo, el Nazareno, levanta-te e anda. levántate y anda. Amados, este é o resultado de uma pessoa que permitiu a graça de Jesus inundar o seu coração. Amados, este es el resultado de una persona que permitió que Jesús entrara a su corazón. E quantos aqui creem que isto é uma verdade? ¿Y cuántos aquí creen que esto es una verdad? Muitas vezes nos distanciamos tanto do poder do Evangelho Tantas veces nos alejamos tanto del poder del que Evangelio passamos por viver uma tradição religiosa. que comenzamos a vivir una tradición religiosa. Lemos nas Escrituras, Leemos en las Escrituras, mas não conseguimos ver aquilo ser real. pero no podemos ver que esto se haga real. Eu conheci um rapaz, Yo conocí a un muchacho, eu não vou mencionar o nome dele para proteger a imagem do rapaz, para proteger su imagen no voy a mencionar nombres, que ele estava trabalhando certa vez em um sítio. que cierta vez estaba trabajando en una finca E aí ele estava com um martelo pregando uns arames em uma madeira. y estaba ahí trabajando con el martillo en una madera. E o martelo escapou da mão dele e caiu dentro do rio. Y el martillo se le salió de la mano y cayó al río. E ele chamou o colega, Y él invitó a su amigo, que também é um amigo muito próximo a mim, que también es un amigo muy e cercano, falou: Olha, y dijo, mira, na Bíblia não está escrito que se nós orarmos com fé, Deus atende a oração? ¿no dice la Biblia que si oramos con fe, Dios contesta la oración? E esse amigo falou: Sim, está escrito. Y el amigo dijo, sí, está escrito. Então vamos orar que da mesma maneira que o machado de Eliseu flutuou, esse martelo também vai flutuar. Entonces vamos a orar, porque así como el hacha de Eliseo flotó, este martillo también va a flotar. E este amigo ficou assim, meio incrédulo, e pensou: será que isso vai acontecer? El otro amigo quedó pensando, pero ¿será que eso realmente sucederá? Este jovem é um grande pregador do tema da justiça pela fé. Este joven es un gran predicador de la justicia por la fe. Um rapaz muito especial e consagrado. Un muchacho especial y consagrado. Ele falou: olha, se está escrito Entonces él dijo, mira, si está que escrito nós devemos nos apossar da fé de Jesus, que tenemos que tomar la fe de Jesús, que ressuscita um morto que resucitó muertos, e que tem poder para abrir o mar, que tiene poder para abrir el mar, nós não vamos crer que um simples martelo vai flutuar? ¿no podemos creer que un simple martillo va a flotar? Amados, Amados, o fato é que el hecho es
nós, como povo das Escrituras, Nosotros, como el pueblo de las Escrituras, estamos nos tornando cada vez mais conhecedores das Escrituras, nos estamos haciendo cada vez más conocedores de las mas cada Escrituras, vez experimentando menos o seu poder. pero cada vez probamos menos su poder. Esse rapaz se ajoelhou e orou. Este muchacho se arrodilló y oró. Senhor, da mesma maneira que um dia Eliseu orou e o machado flutuou, Señor, de la misma manera que un día oró Eliseo y el hacha flotó, eu gostaria de ver o seu poder hoje e esse martelo flutuar. me gustaría ver su poder hoy para que flote también este martillo. E ele falou que assim que terminou a oração, Y dijeron que así que terminó la oración, ele olhou para a água miraron hacia el e o agua martelo flutuou. y el martillo había E ele flotado. baixou e pegou o martelo. Entonces él lo tomó. Um martelo de ferro que estava lá no fundo do rio Un martillo de fierro que estaba en el fondo del río e flutuou. y flotó. Amados, Amados, há poder nas Escrituras. hay poder en las E Escrituras. nós precisamos nos apossar deste poder. Nosotros debemos agarrarnos de este poder. Este poder não é um homem que o detém, No es el hombre que tiene este poder, mas é a obra do Espírito Santo através do pero es la obra del instrumento. Espíritu a través del instrumento. Nós sabemos que Deus não depende de manifestações exteriores para ser glorificado. Sabemos que Dios no necesita manifestaciones exteriores para ser glorificado, Mas existe uma evidência nisso. mas hay una evidencia en eso. Porque Deus é glorificado nas obras de fé dos seus filhos. Porque Dios es glorificado en las obras de fe de sus hijos. Um centurião disse para Jesus: Un centurión dijo a Cristo, diga uma sola palavra, diga una sola palabra, uma única palavra, una única palabra, e meu filho vai ser curado. y mi hijo se va a sanar. E Jesus disse: nunca vi tanta fé aqui em Israel. Y Jesús dijo, yo nunca vi tanta fe en Israel. Pedro olhou para aquele homem e disse: Pedro miró hacia este hombre y dijo, levanta-te e anda. levántate y anda. Quantos de nós teríamos esta mesma ousadia? ¿Cuántos de nosotros tendríamos esta osadía? Moses, sabe o que acontece muitas vezes? ¿Sabes lo que sucede muchas veces? É que falamos, Deus não será glorificado hoje, na atualidade, desta maneira. Dios en estos días no se va a glorificar en esta manera. Hoje é a reforma de saúde, Hoy es la reforma por salud, o câmbio alimentar. el cambio de la alimentación. Isso é verdade? ¿Eso es verdad? É, Sí, mas milagres pero milagros de ordem sobrenatural de orden sobrenatural sempre acompanhou as atividades dos homens de Deus no passado. siempre siguieron las actividades de los hombres de Dios en el pasado. E isso precisa acontecer hoje também. Y eso también debe suceder hoy. Só não acontece Solo no sucede hoy porque todas as vezes demonstramos falta de fé. porque siempre demostramos falta de fe. Se for de sua vontade, Si es de su voluntad, que o Senhor possa fazer. que el Señor pueda Porque nós já hacerlo. somos tão conscientes muitas vezes que não vai acontecer que já falamos assim. A veces somos tan, pensamos, ya tenemos tanta seguridad de que no va a suceder que decimos de esta manera. Muitos de nós, talvez, que professamos o adventismo, não temos recebido a chuva temporã. De pronto muchos de nosotros que profesamos el adventismo no recibimos la lluvia temprana. Mas existem pessoas aí fora que têm sido batizadas com o Espírito Santo. Pero afuera hay personas que han sido bautizadas con el Espíritu. Assim como nos dias dos discípulos. Así como en los días de los discípulos, Muitos dos judeus que rejeitaram a Jesus muchos de los judíos que rechazaron a Cristo não receberam a chuva temporã. no recibieron la lluvia temprana. Mas existiram outros que receberam. Pero otros hubieron que la recibieron. Olhem comigo Atos capítulo 10. Acompáñenme a Hechos capítulo 10. A história do centurião romano, Cornélio. La historia de Cornelio, el centurión. Atos 10, versículo 44. Hechos 10, verso 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Interessante Es interesante que eles ouviram a palavra. que ellos oyeron la palabra. Então, para receber o Espírito Santo, é necessário ouvir a palavra. O sea, para recibir el Espíritu es necesario oír la palabra. Essas pessoas eram gentílicas, Estas personas eran gentiles, entretanto piedosas. pero eran piadosas. E o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Y sobre ellos vino el Espíritu. Pentecostes, El Pentecostés, verso 45. verso 45. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os adventistas, Y los fieles de la circuncisión, o sea, los adventistas, todos quanto tinham vindo com Pedro, que habían venido con Pedro, maravilharam-se
de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios? se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Irmãos, Hermanos, exclusividade religiosa exclusividad religiosa não vai outorgar relevância espiritual a ninguém. no va a aumentar la espiritualidad de nadie. Se você acha que porque você faz parte da igreja verdadeira, Si crees que por hacer parte de la iglesia verdadera e este título, este passaporte, y este título, el pasaporte, já vai te fazer entrar nos portais te va a celestiais, llevar a las puertas del cielo, você está completamente enganado. estás completamente engañado. Professar ser Profesar que es algo não vai fazer com que você seja no te aquilo va que a você hacer, professa. no te va a hacer realmente que seas lo que profieres que eres. Muitos que estavam juntos com os discípulos Muchos que estaban junto a los discípulos não receberam a chuva no temporã. recibieron la lluvia temprana. Mas aqui Cornélio, que não era um judeu, Pero Cornelio, que no era un judío, recebeu a chuva temporã. recibió la lluvia temprana. Versículo 46. Verso 46. Porque os ouviram falar em línguas e magnificaram a Deus. Porque los oían que hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. Verso 47. Verso 47. Respondeu então Pedro: Entonces Pedro respondió: Pode alguém porventura recusar a água para que sejam batizados todos estes? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos, Que também, como nós, receberam o Espírito Santo? que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Interessante que este texto mostra a atuação do Espírito Santo interdenominacional. Es interesante que este texto nos muestra la actuación del Espíritu Santo en varias denominaciones. Não trazendo exclusividade somente a um grupo, Que no trae exclusividad hacia un grupo solamente, mas está disposto a beneficiar todos aqueles que têm o coração aberto. pero está dispuesto a beneficiar a todos los que tienen su corazón Verso abierto. 48. Verso 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Interessante que eles receberam o Espírito Santo, a chuva temporã, antes de serem batizados. Es interesante que antes de ser bautizados recibieron la lluvia temprana. Muitos dizem, para uma pessoa receber o Espírito Santo, ela tem que ser batizada. Muchos dicen, para recibir el Espíritu la persona debe ser bautizada. Mas o texto diz ao contrário. Pero el texto dice lo contrario. O texto diz que uma pessoa que ainda não foi batizada, El texto dice que una persona que aún no fue bautizada, e se ela entrega-se ao Senhor, si se entrega hacia Dios, ela pode receber o Espírito Santo antes. ella puede recibir antes el Espíritu E esta Santo. foi a experiência de Cornélio. Esta fue la experiencia de E a Cornelio. coleção Spalding-Maguen, volume 2, Y la colección Spalding and Maguen, tomo 2, de da la irmã hermana White, Elena, da irmã de la White, hermana Elena, na página 94, en la página 94, diz que a história de Cornélio foi escrita para benefício daqueles que viveriam nos últimos dias. dice que la historia de Cornelio fue escrita en beneficio de los que viven en los últimos días. Amados, Amados, eu entendo muito bem porque a senhora White escreveu isso. yo entiendo muy claro por qué escribió eso la hermana Elena. Nos é dito que Deus tem mais povo fora da igreja do que dentro da igreja. Se nos dice que Dios tiene más pueblo fuera que adentro de la iglesia. E que esta grande multidão vai ser reunida no momento certo. Y que esta gran multitud se va a reunir en el momento correcto. E aí a barreira, o título que muitas vezes é a barreira, Entonces el título, que muchas veces es esta barrera, eu sou deste movimento ou daquele, soy de este o de aquel movimiento, vai ser jogado na terra. se va a echar por tierra. E Deus vai buscar aqueles que estão dispostos a cumprir toda a sua Y vontade. Dios va a buscar a aquellos que están dispuestos a cumplir su voluntad. E receber o Espírito Santo, meus amados, não é uma questão de economia, Recibir, economía. de dinheiro. Recibir el Espíritu Santo, amados, no es una cuestión de ahorro, de economías. Porque na Bíblia existem até exemplos de pessoas que quiseram comprar o Espírito Porque Santo. incluso hay personas en la Biblia que trataron de comprar al Espíritu. Olhem o capítulo 8 de Atos. Miren el capítulo 8 de Hechos. Aqui nós temos a história de Simão. Tenemos la historia de Simón. E ele acreditava que poderia comprar o dom do Espírito. Él creía que podía comprar el Espíritu E aí ser com o Espírito batizado y ser bautizado con el e Espíritu operar grandes milagres e prodígios. y hacer grandes milagros y prodigios.
Talvez você pode pensar nesse momento Entonces puedes pensar en este momento e até me perguntar, y preguntarme, Silverino, Silverino, eu jamais pensaria isso. yo jamás pensaría esto. Eu poderia, talvez, dar 100 mil reais para comprar o Espírito Santo, Yo podría dar 100,000 por comprar el Espíritu Santo, mas eu sei que isso é loucura. pero yo sé que es locura. Eu também acredito que seja. Yo también creo que es. E talvez ninguém pensa nesta organização. Y tal vez nadie lo piense en esta manera. Mas eu digo para você uma coisa. Pero yo te digo algo. O princípio desta troca, aqui em Atos 8, El principio de este cambio en Hechos 8 muitas vezes fazemos. lo hacemos muchas veces. Às vezes a pessoa acha que pelo fato de ela ir para o campo, A veces piensa la persona que el hecho de que vaya hacia el campo ela vai receber o Espírito Santo. le va a hacer recibir el Às Espíritu vezes a Santo. pessoa pensa, eu vou mudar a minha alimentação A veces piensa, voy a cambiar mi alimentación e vou receber o y Espírito voy a Santo. recibir el Espíritu. Eu vou mudar as minhas vestes Voy a cambiar mi vestido e vou receber o Espírito y Santo. voy a recibir el Espíritu Santo. De hoje em diante eu vou tratar a minha esposa com todo carinho De hoy en adelante voy a tratar a mi esposa con mucho amor e vou receber o Espírito Santo. y voy a recibir el Espíritu Santo. Todas estas coisas são boas, Todas son cosas buenas, mas não são base de troca. pero no son base para cambio. Jesus não aceita nada que seja base de troca. Jesús no acepta nada de nosotros que sea basado Nós en não un cambio. temos nada para oferecer. No tenemos nada para ofrecerle. A nossa justiça é um trapo de imundícia. Nuestra justicia es como trapos inmundos. E Simão não entendeu isso. Y este hombre Simón no entendió eso. Olhem o capítulo 8, Miren capítulo 8, versículo 14. verso 14. Perdão, versículo 9 antes. Antes, verso 9. Diz o seguinte: E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte de magia, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. Ao qual todos atendiam, A este oían a todos atentamente, desde o menor até o maior, desde el más pequeño hasta el más e grande, diziam: y decían, Este é o poder de Deus. este es el gran poder de Dios. E Atos 1:8 diz: E recebereis o poder do Espírito Santo. Y Hechos 1:8 dice, y recibiréis el poder del Espíritu. Mas essas pessoas diziam: não é o poder do Espírito Santo. Pero estas personas decían, no es el poder del Espíritu Santo. Este é o poder de Deus. Este es el poder de Dios. A falsa manifestação do Espírito La Santo. falsa manifestación del Espíritu. Onde uma pessoa acredita que por ter um êxtase ali forte, Donde la persona cree que a veces por tener un éxtasis fuerte aquilo é manifestação do Espírito es Santo, una do poder de manifestación Deus. de poder y Espíritu Santo. Simão era a contrafação do derramamento do Espírito Santo. Simón era la contradicción del derramamiento del Espíritu Santo. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte: Pero quiero que se den cuenta lo siguiente. o poder do Espírito Santo de Atos 1:8 El poder del Espíritu de Hechos 1:8 transformava vidas. cambiaba las vidas. Tanto que quando os discípulos impunham a mão, outros recebiam o Espírito Santo. Y es verdad que tanto que cuando los discípulos ponían sus manos, otros recibían el Espíritu Santo. Mas nem mesmo Simão tinha o Espírito Santo. Pero ni Simón aún tenía el Espíritu Santo. Era uma falsa manifestação do poder de Deus. Era una falsa manifestación del poder de Dios. Verso 11. Verso 11. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com as magias. Estaban atentos a él porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. E o evangelho ali foi pregado. Y el evangelio entonces es predicado allí. Verso 13. Verso E 13. creu até o próprio Simão e foi batizado. También creyó Simón mismo después y fue bautizado. Aqui nós temos uma história interessante. Faz um contraste com Atos 10. Tenemos una historia interesante aquí que es contrastante con Hechos 10. Em Atos 10, as pessoas receberam o Espírito Santo e foram batizadas. En Hechos 10 las personas recibieron el Espíritu y entonces fueron bautizadas. Aqui Simão foi batizado, Aquí Simón es bautizado, mas não recebe o Espírito pero Santo. no recibe el Espíritu Santo. Por que não recebe o ¿Y Espírito por qué Santo? no recibe el Espíritu Santo? Porque o verso 21 fala: El verso 21 dice, Tu não tens parte neste ministério, Simão, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque o teu coração não é reto diante porque de tu Deus. corazón no es recto delante
delante de Dios. Para receber o Espírito Santo, nosso coração precisa ser reto diante do Senhor. Para recibir el Espíritu, nuestro corazón necesita ser recto E delante del aí Señor. esse batismo é aceito por Deus. Y es aceptado este bautismo por el Señor. Mas se eu sou batizado sem ter o coração reto, Pero si soy bautizado sin tener recto el corazón, isto não indica que eu vá receber o Espírito Santo. no es indicativo de que recibe el Espíritu Santo. Atos 8:14. Hechos 8, 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Verso 15. Verso 15. E eles oraram pelos irmãos e eles receberam o Espírito Santo. Ellos oraron por los hermanos y recibieron el Espíritu Santo. O verso 17 passa a mesma ideia. El verso 17 repite la misma idea. Verso 18. Verso E 18. Simão, vendo que pela imposição das mãos os apóstolos recebiam o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro por este dom. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Verso 19. Verso E dizia 19. Simão: Diciendo, dá-me também este poder, dadme también a mí este poder, para que quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. E recebereis poder, Y recibiréis poder, disse as Escrituras. dijeron las Escrituras. Mas aqui tem um homem que quer receber esse poder, Pero aquí hay un hombre que quiere recibir este poder, mas que não está habilitado para pero recebê-lo. que no está habilitado a recibirlo. Porque aí temos o verso 22. Porque aquí tenemos el verso 22. Pedro disse para Simão: Pedro dice a Simón, Simão, Simón, antes de você receber o Espírito Santo, antes que recibas el Espíritu Santo, você deve arrepender-se debes arrepentirte dos seus pecados de sus pecados e ora a Deus para que porventura seja perdoado os pecados do teu coração. y ora al Señor para que de pronto te perdone los pecados del corazón. Amados, muitas vezes nós cremos que o Espírito Santo vai ser derramado de maneira deliberada, Hermanos, muchas veces creemos que de cualquier manera se va a derramar el Espíritu, mas não vai ser assim não. pero así no va a ser. Se não existe contrição de coração, Si no hay contrición en el se nós não corazón, buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração com humildade, si no buscamos a Dios con todo nuestro corazón y con humildad, se não estivermos dispostos a cumprir toda a vontade do Senhor, si no nos disponemos a cumplir la voluntad del Señor, nós não receberemos a chuva temporã. no vamos a recibir la E lluvia temprana. consequentemente também não receberemos a Y serôdia. por consecuencia no recibiremos Olha em la Atos tardía. capítulo 9, Miren Hechos 9, verso 6. verso 6. Depois de Paulo ter tido um encontro com Jesus, Después que Pablo se encontró con Jesús, Jesus falou: Paulo, por que você me persegue? Jesús le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? E aí Paulo diz: quem é, Senhor? Y Pablo pregunta, ¿quién eres, Señor? Sou Jesus a quem tu Soy persegues. Jesús el que tú persigues. E aí Paulo traz o questionamento importante, imperativo na vida de todo cristão. Entonces Pablo trae la cuestión importante en la vida de cada cristiano. Senhor, Señor, que queres que eu faça? ¿qué quieres que haga? Gálatas 1:16 diz: Gálatas 1:16 E dice, quando encontrei o Senhor a caminho de Damasco, y cuando encontré al Señor en camino de Damasco, não consultei a carne nem o sangue. no le consulté a la carne ni al Se sangre, não perguntei: pero sí pregunté, Senhor, que queres que eu faça? Señor, ¿qué quieres que haga? Amados, Amados, quando Deus nos faz o convite, cuando nos hace Dios la nós não invitación, devemos ficar perguntando o que vamos fazer, no debemos quedar preguntándonos qué vamos a mas hacer, simplesmente devemos perguntar: pero sí preguntarle, que queres que eu ¿qué faça? quieres que haga? Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Pablo era un hombre lleno del Espíritu. Atos 13:9 diz: Hechos 13:9 dice, E Paulo era cheio do Espírito Santo. y Pablo era lleno del Espíritu. E isso nós vamos perceber durante o seu ministério, que foi extraordinário. Y eso nos vamos a dar cuenta al ver su ministerio, que fue extraordinario. Deus quer levantar nestes últimos dias uma poderosa classe de homens e mulheres. Dios quiere levantar en los últimos días una poderosa clase de hombres y de mujeres. Mas não pessoas que estejam preocupadas onde vão atuar ou como vão atuar. No personas que estén preocupadas por dónde o cómo voy a actuar, Mas sim pessoas que estejam preocupadas em receber o Espírito Santo. pero sí personas que estén preocupadas por recibir el E Espíritu aí Santo. sim falar como Isaías: Y entonces hablar como Isaías. Senhor, Señor, eis-me aqui, heme aquí, envia-me a mim. envíame a mí. Esta foi a imperativa resposta de Isaías e que Paulo replicou nos seus dias. Esta fue la afirmativa respuesta de Isaías y que Pablo la repitió en sus días. E nesta oportunidade eu gostaria também de fazer um convite para você. Y en esta oportunidad también me gustaría hacerte una invitación.
O Senhor Jesus não está tão preocupado com as suas qualificações, El Señor Jesús no está tan preocupado con sus calificaciones, com os títulos que você tem. con sus títulos. Se você fala 2, 3, 10 idiomas, Si hablas 2, 3 o 10 idiomas, ou se fala mal o seu idioma nativo. o si de pronto ni hable bien su propio idioma. Pedro foi muito utilizado sendo um homem simples. Pedro fue usado por Dios siendo un hombre sencillo. Paulo foi muito utilizado sendo um homem erudito. Pablo fue muy utilizado por Dios siendo estudiado. Há campo para todos, Hay trabajo para todos, mas algo existia em comum entre eles. pero había algo en común entre los dos. Eles eram cheios do Espírito Santo. Eran llenos del Espíritu Se Santo. você deseja dedicar-se ao trabalho do Senhor, Si quieres dedicarte al trabajo de Dios, eu gostaria de orar por você neste momento, me gustaría orar por ti en este momento, para que você seja cheio do Espírito para Santo. que seas lleno del Espíritu Santo. Senhor, nosso Deus e amado Pai que habita nos altos céus. Nuestro amado Dios y Padre que habitas en los cielos. Nós sabemos que o dom do Espírito Santo é dado gratuitamente, Sabemos que el don del Espíritu es dado por gracia, sem preço, sin sem precio, custo. sin costo. Basta abrirmos o nosso coração para receber. Solo que abramos nuestro corazón para recibir. Ah, Senhor amado, Ah, Señor amado, todos aqueles que nos acompanham neste momento, todos los que nos acompañan en este momento, que possam ser vasos limpos, que puedan ser vasos limpios, onde o Senhor derramará o Espírito Santo, donde derramarás tu Espíritu Santo, habilitando-nos para recebermos depois da chuva y que nos segunda. habilites a recibir después la lluvia Nos segunda. dê este dom precioso Nos des el precioso don e que o Senhor possa nos transformar. y que nos transformes. É o que pedimos em nome de Jesus. Es lo que pedimos por Jesús. Amém. Amén.